Marco Antônio e Cleópatra, capítulo 2.1. Personalidade mais importante, sem dúvida, era a mãe de meu senhor, Júlia, irmã de Lúcio Júlio César. Ela era terceira ou quarta prima do ditador. Os romanos dão uma importância a essas ligações familiares que nós, gregos, mais desprendidos e mais autossuficientes, mais abertos, individualistas, estamos longe de dar ou de levar a sério. O pai de Júlia, Lúcio Júlio César, era um homem com alguma proeminência. Depois da chamada Guerra Social, desencadeada contra os tradicionais aliados italianos, Sossi, criou uma lei que ficou com o seu nome, que lhes garantia cidadania plena, embora essa mesma lei estivesse de tal modo redigida que poucos deles podiam recorrer a ela, o que tornava, na prática, os seus votos irrelevantes, um processo típico da legalidade, entre aspas, romana, segundo a minha fraca opinião. Júlia era uma mulher fantástica e eu penso que o meu amo teve sempre um certo receio dela. Não há dúvida de que era ela quem suportava e geria as despesas da família e também a manutenção da casa. A isso se via obrigada. Ambos os seus maridos foram homens imprevidentes e irresponsáveis, homens de pouco siso. E o fato de meu amo ter crescido da forma como cresceu é seguramente devido à extrema valentia e tenacidade da mãe. No mundo em que, se não era criminoso, era um mundo de guerras civis, proscrições e degenerescência moral. Mas não estou assim tão certo de que ele, alguma vez, tenha verdadeiramente escapado à sua influência, porque foi testemunha da sua infeliz tendência, para se ligar a mulheres de caráter forte, como aconteceu mais tarde com a nada agradável influência da terrível Fúvia, sua segunda mulher, e naturalmente a da própria rainha, que foi indubitavelmente o gênio mau do meu pobre amo. Embora o meu senhor respeitasse e temesse a mãe, tinha uma tal vitalidade, era por natureza de tal modo exuberante, que era incapaz de lhe ser subserviente, como acontecia com Marco Bruto em relação à austera servilha. Mas nem sempre tão austera. Como isso, basta pensar na sua longa ligação com o ditador. Ligação tão conhecida que levou muitos a dizerem que Bruto era filho de César. Se era então essa ideia de que o filho herda as características do pai, parece absurda. Mas meu amo, nos tempos gloriosos da sua juventude, ter-se-ia comportado de forma tal que não devia ter agradado muito a sua mãe, exagerando excessivamente os traços do seu temperamento, como dizem os romanos. Juntava-se aos grupos mais violentos da jovem aristocracia,
que se aglomerava em volta do belo e violento Públio Clódio Pulcro. Clódio era uma personalidade magnética. Entre aqueles que ele atraía para além do meu senhor, estava o poeta Valério Catulo, com quem partilhava a irmã Cláudia. Estava também Salustio Crispo, que acabou por se recuperar, entre aspas, e escrever agora textos históricos e morais bastante amargos. E ainda Gaio Escribônio, Curião, mais tarde o tribuno cuja detenção talvez tenha estado na origem da Guerra Civil, que começou com a invasão da Itália por parte de César. Esse Curião era um dos melhores amigos do meu amo, e não tenho dúvidas, até certo ponto, seu amante. Os dois eram inseparáveis, partilhando o sabor das noites, embebedando-se juntos, seduzindo mulheres e rapazes. E em pouco tempo estavam cobertos de dívidas. E o pai de Curião, um homem antiquado, vaidoso e reprovador, proibiu que eles andassem juntos. Mas essa proibição acabou por levá-los a praticar excessos, e houve ocasiões em que o meu senhor, iludindo os guardas, entrou pelo telhado da casa de Curião para se enfiar na cama do amigo. Mas tudo isso se passou anos antes de eu entrar ao serviço de meu amo. E falo desses assuntos sem o conhecimento direto que tenho dos acontecimentos que relato, e se passaram mais tarde. Mas sei, no entanto, que, quando Cláudio atuou de forma a Cícero ser exilado por ter agido ilegalmente em relação aos conspiradores contra Catilina, condenando-os à morte, como aconteceu ao padrasto de meu amo, este e o seu amigo Curião faziam parte do bando de excitados que largou fogo à casa de Cícero. Este fato acabaria por ser lembrado quando Cícero, no seu último ano de vida, desferiu um ataque feroz a diversas pessoas, entre as quais meu amo. Coisa notável entre esses jovens aristocratas romanos, pelo menos os da geração a que pertencia o meu senhor, porque pressinto que as coisas vão mudar no futuro que Otaviano parece estar preparando para a cidade. É o fato de a sua tendência para dissipação não os impedir de serem também fogosos na atividade política. Vejamos o caso de Cláudio, por exemplo. Poder-se-á dizer que vivia inteiramente para os prazeres. Duvido, mesmo que ele tenha passado uma única noite antes de alcançar a idade adulta e usar a toga virilis, sem ter a seu lado, na cama, uma companhia. Os seus amores, homens e mulheres, foram sendo cada vez mais numerosos até chegarem a alcançar o número dos de circo máximo. E não tenho dúvidas de que o meu amo foi um deles. Além disso, Cláudio, e tenho autoridade para o dizer, quase nunca se encontrava em estado sóbrio, apesar de ser também um desses felizardos que só muito raramente eram subjugados pelos efeitos do vinho. Algumas das suas aventuras eram de tal ordem que nenhum homem sóbrio seria capaz de embarcar nelas.
Basta lembrar o dia em que ele se disfarçou de mulher e se imiscuiu nos ritos sagrados da grande deusa, nos quais os homens eram absolutamente proibidos de participar. Violou ainda por cima algumas das celebrantes, entre as quais a primeira mulher de César. Pois esse rapaz desbragado, que não só praticou o incesto com a irmã, sodomizando-a inclusive, acabou por se tornar o senhor dos distúrbios nas ruas, adorado pela populaça, e era de tal modo importante que não só conseguiu expulsar Cícero de Roma, como ainda fez tremer o poderoso Pompeu. E quando foi assassinado em plena rua por um grupo comandado por Ânio Milo, o genro do ditador Sula, a multidão foi acometida de uma fúria tal que transformou o funeral de Cláudio num campo de batalha que levou ao incêndio da Cúria. O meu amo sempre me falou do gosto que tinha em andar nessas lutas de rua. Julgo até que nos últimos tempos não havia para ele maior prazer do que falar dos recuados tempos da juventude folgazona. Mas possuía também uma inteligência perspicaz e uma grande ambição, qualidades que motivavam os romanos mais do que qualquer outro povo, que o faziam sentir-se orgulhoso de si. Sabia que estava destinado aos maiores feitos e aspirava a tornar-se digno do seu próprio destino. Quando fez 25 anos, abandonou Roma para estudar oratória na Grécia. Aceitou o convite feito por Aulo Gabínio, procônsul na Síria, para fazer parte dos elementos do seu gabinete. Gabínio, embora fosse descrito por Cícero, com a sua habitual delicadeza como uma sórdida ave de rapina, era um homem de mérito e com dignidade. De início, partidário de Pompeu, aderiu depois a César durante a Guerra Civil, tendo sido assassinado na Ilíria. O meu amo sempre disse bem dele.